João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e ser-vos-á feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras,
quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. João, capítulo 15. O princípio deste capítulo, e o que se refere à videira, pertence à parte terrestre da posição de Jesus e das relações dos seus discípulos com ele, àquilo que Jesus foi sobre a terra, às suas relações com seus discípulos considerados como estando na terra, e não ultrapassa esta posição. Eu sou a videira verdadeira. Jeová tinha plantado uma videira trazida do Egito. Salmo 88. É Israel segundo a carne, mas não é a videira verdadeira. A videira verdadeira era o Filho, que o Senhor fez subir do Egito, Jesus. Mateus 2,15. E Jesus como tal se apresenta aos seus discípulos. A videira verdadeira não é aquilo que ele será após a sua partida. Ele era o sobre a terra, e sobre a terra, em contraste com a sua posição celeste. Ninguém fala de plantar videiras no céu, nem de ali podar e limpar varas. Os discípulos teriam considerado o Senhor como sendo a vara mais excelente da videira, mas nesse caso ele teria sido somente um membro de Israel. Mas ele era o vaso, a fonte de bênção, segundo as promessas de Deus. Não é, portanto, Israel a videira verdadeira, de que nos fala este capítulo. Pelo contrário, é Cristo em contraste com Israel, mas Cristo colocado na terra, tomando como videira verdadeira o lugar de Israel. O Pai cuida desta planta, e evidentemente sobre a terra. No céu não há necessidade de agricultor. Aqueles que, como remanescente de Israel, estão ligados a Cristo, os discípulos, têm necessidade de serem assim tratados. É sobre a terra que Deus espera o fruto da videira que plantou. Vejamos também que, estando ainda no mundo, o Senhor lhes diz: vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Vós sois as varas. Judas, poder-se-ia dizer, tinha sido lançado fora, e também os discípulos que já não andavam com Cristo. Os outros deviam ser provados e purificados a fim de que produzissem mais fruto. Não duvido de que esta relação subsista ainda, pelo menos em princípio e de uma maneira análoga e geral. Aqueles que professam pertencer a Cristo e se ligam a Ele para o seguirem, se a vida se encontra neles, serão purificados. Se não, até o que eles têm lhes será tirado. Aqui, pois, o Senhor fala só da sua palavra, a palavra do verdadeiro profeta, e do julgamento, seja ele de disciplina ou de supressão. Por conseguinte, ele fala, não do poder de Deus, mas da responsabilidade do homem. Responsabilidade a que certamente o homem não corresponderá sem a graça, mas que,
E não obstante, tem aqui esse caráter de responsabilidade pessoal. Jesus era a fonte de toda a força dos discípulos, e porque esta era a ordem, eles deviam morar no Senhor, e o Senhor moraria neles. Vimos isso no capítulo 14. Não se trata, nesses discursos, do soberano exercício do amor na salvação, mas do governo dos filhos por seu pai, e de tal modo que essa bênção depende do comportamento deles. Capítulo 14, versos 21 a 23. Aqui, o agricultor procura fruto, mas o ensinamento dado apresenta a total dependência das varas em relação à videira em que se encontram, para que produzam fruto. Jesus mostra aos discípulos que, embora andando na terra, eles serão limpos pelo Pai. E se alguém, porque no verso 6 ele tem o cuidado de mudar a expressão, conhecendo os seus discípulos e tendo-os já declarado limpos, se alguém não estiver em mim, é lançado fora. Porque não se trata aqui da união com Cristo, no alto, pelo Espírito Santo, união que não se desfaz, mas sim de relações que já então se formavam neste mundo, e que podiam ou não ser vitais e eternas. Pelo seu fruto seriam conhecidas. Na velha cepa não era necessário dar fruto. Nascia-se judeu, era-se circuncidado, observavam-se as ordenanças e permanecia-se na videira, boa vara, mas sem dar qualquer fruto para Deus. Não se era cortado da velha cepa de Israel, senão por uma violação voluntária da lei. Trata-se aqui, como é evidente, da lei escrita pelo dedo do próprio Deus, segundo lemos em Êxodo 31:18. Porém, nunca homem algum, exceto Jesus Cristo, pôde cumprir integralmente essa lei na aparência tão simples. Aliás, para o judeu, como sucede ainda hoje para muitos judeus, só a guarda do sábado contava. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor, mas o coração do homem está repleto de deuses, sendo o mais poderoso de todos o Deus Mamon. Não matarás, diz o Senhor, mas o maior prazer do homem é matar desde que possa fazê-lo. Por praticar o bem, por curar um enfermo em dia de sábado, é que os homens resolveram matar a Jesus. O que se formava agora não era uma relação com Jeová, fundada no fato de ser nascido de uma tal família. O que era preciso era glorificar o Pai por meio de bons frutos. Isso demonstraria que se era discípulo daquele que tanto fruto tinha dado. Cristo era, pois, a videira verdadeira, o Pai, o agricultor. E os 11 discípulos eram tais varas. Deviam permanecer nele, e isso consegui-lo-iam olhando primeiramente para ele e aceitando em seus corações que não seriam capazes de produzir qualquer bom fruto senão ligados a ele. Cristo precede o fruto. Morar nele é a dependência, a proximidade prática e habitual do coração e a confiança, permanecendo ligados à sua pessoa por essa nossa dependência. Procedendo assim, Cristo será em nós uma fonte constante de força e de frutos. Ele está em nós. Fora dele, os discípulos não podiam fazer nada. Mas morando nele, encontravam a força da sua presença e produziriam muito fruto. Mas se alguém, Jesus não diz eles, Jesus conhecia-os bem, como verdadeiras e limpas varas, não estivessem nele, seria lançado fora para o fogo. Além disso,
Se eles permanecessem nele, e se tivesse a dependência constante que conduz à fonte limpa, e se as palavras de Jesus fossem bem aceitas, dirigindo os seus corações e os seus pensamentos, eles teriam à sua disposição os recursos do poder divino. Pediriam o que quisessem e ser-lhes-ia concedido. O Pai tinha amado divinamente o Filho durante a sua estadia na terra. E Jesus tinha feito o mesmo acerca deles. Eles deviam permanecer nesse amor. Nos versos precedentes, eles deviam permanecer nele. Agora é no seu amor. Há 3 exortações. Permanecei em mim. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Permanecei no meu amor. Guardando os mandamentos de seu Pai, Jesus tinha permanecido no seu amor. Guardando os mandamentos de Jesus, os seus discípulos permaneciam no seu amor. A dependência que implica a confiança e as nossas relações com aquele de quem dependemos pela força, porque somos incapazes de fazer o que quer que seja de bom sem ele, e apoiando-nos assim firmemente nele, e a obediência são 2 grandes princípios da vida prática neste mundo. Jesus andou assim enquanto viveu aqui como homem. Ele sabia, por experiência própria, qual era o caminho para os seus. Os mandamentos de seu Pai eram a expressão daquilo que o Pai era. Observando-os com espírito de obediência, Jesus tinha sempre andado na comunhão do seu amor e tinha mantido, nos corações dos seus discípulos, a comunhão deles consigo próprio. Os mandamentos de Jesus, quando ele estava neste mundo, são a expressão do que ele era divinamente perfeito no caminho do homem. Andando segundo esses mandamentos, os seus discípulos permaneceriam na comunhão do seu amor. O Senhor disse essas coisas aos seus discípulos a fim de que a sua alegria fosse cumprida e neles permanecesse. Tem-se pensado que a alegria de que se trata aqui é a alegria de Cristo no comportamento de um discípulo obediente? Não creio que seja assim. É antes a alegria que ele teve nesse mundo, no momento em que nos deixou a sua própria paz e nos dará a sua própria glória. Vê-se que não se trata aqui da salvação de um pecador, mas do caminho que um discípulo deve seguir para que goze plenamente do amor de Jesus e que o seu coração esteja sem nuvens lá, onde a alegria se encontra. Nem sequer nos é dito se, sendo verdadeiramente crentes, poderemos ser separados de Deus, porque o Senhor faz da obediência o meio de permanecermos no seu amor. Certamente ele não podia perder o favor de seu Pai ou cessar de ser o objeto do seu amor. Isso estava fora de questão. No entanto, Jesus diz: Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Verso 10. Mas era no caminho divino que ele tinha gozado desse amor. Trata-se, pois, da conduta e da força de um discípulo, e não dos meios de salvação. No verso 12 começa uma outra parte do assunto. O Senhor quer, é o seu mandamento, que os discípulos se amem uns aos outros, como ele os tinha amado. Primeiramente, Jesus tinha falado do amor do Pai por ele, amor que emanava do céu para a sua alma aqui na terra. Jesus não diz: O Pai me ama, mas sim me tem amado. Quer dizer que ele não fala simplesmente do amor eterno do Pai pelo Filho, mas do amor do Pai manifestado para com ele,
o Filho, durante a sua humanidade neste mundo. Ele tinha amado seus discípulos dessa mesma maneira, mas tinha também sido um companheiro, um servo nesse amor. Assim, os discípulos deviam amar-se uns aos outros, com um amor que se revelaria superior às fraquezas do próximo e que, sendo ao mesmo tempo fraternal, tornava aquele que era assim amado servo do seu irmão. Esse amor devia manifestar-se até o ponto de dar a sua vida pelos seus amigos. Ora, para Jesus, aquele que lhe obedecia era seu amigo. E note-se que aqui Jesus não diz que ele seria amigo dos outros. Ele foi nosso amigo quando deu a sua vida pelos pecadores. Nós somos seus amigos quando gozamos da sua confiança, assim como ele o exprime aqui. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Verso 15. Falamos dos nossos assuntos àquele a quem isso interessa e segundo a necessidade que sentimos de o fazer. Eu comunico os meus próprios pensamentos àquele que é meu amigo. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Diz o Senhor. Por isso Abraão foi chamado o amigo de Deus. Ora, Deus comunicou a Abraão não o que lhe dizia respeito. Ele o tinha já feito em diversas revelações como Deus, mas as coisas que diziam respeito ao mundo, Sodoma e Gomorra. É assim que Deus atua a respeito da igreja, ou mais concretamente, a respeito do discípulo obediente. Este é, como tal, o depositário dos seus pensamentos. De resto, ele tinha escolhido os discípulos para isso. Não eram eles que o tinham escolhido por um ato de sua própria vontade. Ele os tinha escolhido e estabelecido para irem e produzirem fruto, e um fruto que permanecesse. De sorte que, sendo assim escolhidos por Cristo para a obra, receberiam do Pai, que neste caso não podia faltar-lhes, tudo o que eles pedissem. Verso 16. O Senhor volta aqui à fonte e à certeza da graça, a fim de que a responsabilidade prática sob a qual ele os colocava moralmente não obscurecesse a divina graça que atuava a seu favor e os tinha colocado sob essa responsabilidade. Que eles se amassem, pois, uns aos outros. Escolhendo-os e separando-os para gozarem juntos dessa relação com ele fora do mundo, Jesus tinha colocado os discípulos numa posição cujo amor mútuo era como que uma consequência natural. E, com efeito, a consciência desta posição e o amor estão interligados. Que o mundo os odiasse não era senão uma consequência natural do ódio que esse mesmo mundo tinha tido a Jesus. Era um selo da sua associação com ele. O mundo ama o que é do mundo. É muito natural. Os discípulos não eram do mundo. Além disso, o Jesus que este mundo tinha rejeitado, tinha-os escolhido e separado do mundo. Era por isso que o mundo os odiava, porque a graça os tinha escolhido. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Verso 19. Portanto, aquele ódio que o mundo tinha aos discípulos de Jesus tinha a sua razão de ser. Eles não eram do mundo. Mas esses fatos punham em evidência sua relação com Jesus e os seus direitos soberanos, segundo os quais
Ele os tinha tomado para si, para fora de um mundo rebelde. Assim, os discípulos teriam a mesma porção que o seu mestre, e por causa do seu nome, porque o mundo, e aqui Jesus fala particularmente dos judeus, entre os quais ele tinha trabalhado, não conhecia o Pai, que o tinha enviado no seu amor. Orgulhando-se de Jeová como sendo seu Deus, ficava bem a esse pobre povo receber o Messias nesse pé, pensavam eles. Mas conhecer o Pai, revelado no seu verdadeiro caráter pelo Filho, era outra coisa bem diferente. No entanto, o Filho tinha revelado o Pai. Pelas suas palavras e pelas suas obras, Jesus tinha manifestado o Pai e as suas perfeições. Se Cristo não tivesse vindo falar-lhes, Deus não teria de reprovar-lhes o pecado. Eles subsistiriam ainda, embora miseravelmente. O seu verdadeiro estado não teria sido completamente posto à prova, embora houvesse abundância de pecado e de transgressão, enquanto homens e povo sob a lei. Mas eles não queriam nada com Deus, nem mesmo vindo em graça. O fruto de uma natureza em queda estava lá, sem dúvida, mas faltava a prova de que essa natureza preferiria o pecado a Deus. Embora Deus se encontrasse ali, em misericórdia, não lhes imputando o pecado. A graça estava em ação a favor deles, não lhes imputando o pecado. A misericórdia tinha-os considerado como estando em ruína, mas não como criaturas culpadas. Deus não atuava sobre o fundamento da lei, que responsabiliza o homem, ou sobre o fundamento do juízo, mas apresentava a graça na revelação do Pai pelo Filho. Mas agora, a rejeição das palavras e das obras do Filho, revelando o Pai em graça, deixava-o sem esperança. Comparar capítulo 16, verso 9. De outro modo, a real condição deles não teria sido manifestada de uma maneira tão completa. Deus teria podido ainda encontrar um meio, e ele amava demasiado a Israel para o condenar, sem ter esgotado todos os meios possíveis para o salvar. E o meio supremo fora a dádiva do seu próprio e unigênito Filho. Se o Senhor não tivesse feito no meio deles as obras que nenhum outro jamais poderia fazer, eles teriam podido ficar tranquilos, recusarem-se a crer nele, e não serem culpados aos olhos de Deus. Teriam sido ainda o objeto da longa paciência do Senhor. Mas eles agora tinham visto e odiado o Filho e o Pai. Versos 22 a 24. O Pai tinha sido plenamente manifestado no Filho, em Jesus. E quando Deus era plenamente manifestado, e isso em graça, o homem o rejeitava, que mais poderia ser feito, senão deixá-lo no pecado longe de Deus? Se o Pai tivesse sido manifestado particularmente, ainda havia uma desculpa. Os judeus teriam podido dizer: se ele tivesse mostrado graça, e se nós o tivéssemos conhecido como ele é, não o teríamos rejeitado. Mas agora já não podiam dizer isso. Tinham visto o Pai e o Filho em Jesus, mas ai! Eles tinham nos visto e odiado. Note-se que é de novo feita menção aqui tanto da sua palavra como das suas obras. Ora, isso não fazia senão cumprir o que tinha sido predito a respeito deles na sua lei. Pelo que dizia respeito ao testemunho do povo para com Deus, é um Messias enviado em cumprimento das suas promessas, cujo tudo tinha sido acabado. Eles odiaram-me sem causa.
Agora, versos 26 e seguintes, o Senhor começa a falar do Espírito Santo que devia vir para manter a sua glória, que o povo tinha deitado por terra. Os judeus não tinham conhecido o Pai manifestado no Filho. O Espírito Santo viria do Pai para dar testemunho ao Filho, e o Filho enviá-lo-ia da parte do Pai. No capítulo 14, o Pai envia-o em nome de Jesus para o relacionamento pessoal dos discípulos com Jesus. Aqui, Jesus é levado aos lugares celestiais, enviá-lo-á como testemunha da sua suprema glória, da sua posição celeste. Era o novo testemunho. Devia ser prestado a Jesus, Filho de Deus, tal como ele está no céu. Os discípulos também davam testemunho dele, porque tinham estado com ele desde o princípio. Eles deviam ser para Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, as testemunhas oculares da sua vida neste mundo, da manifestação do Pai nele. O Espírito Santo, enviado por Cristo, seria testemunha da sua glória ao pé do Pai, do qual ele vinha. Assim, os seus discursos mostram-nos em Jesus a videira verdadeira, nos discípulos as varas já limpas, e Cristo estando lá, presente sobre a terra. Depois, após a sua partida, os seus discípulos deviam manter essa relação prática sobre a terra. Estariam em ligação com ele, elevado ao alto, como ele, neste mundo, tinha estado em ligação com o Pai. Os discípulos deviam então proceder entre si como Jesus tinha feito com eles. Eles não eram do mundo. A sua posição era, portanto, fora do mundo. Ora, os judeus tinham odiado o Filho e o Pai. O Espírito Santo dava testemunho ao Filho junto do Pai e no Pai. E os discípulos fariam o mesmo acerca do que ele tinha sido neste mundo. O Espírito Santo, e em certo sentido, os discípulos tomavam o lugar de Jesus tão bem como a antiga videira sobre a terra. Vamos agora desenvolver um pouco mais a presença e o testemunho do Espírito Santo neste mundo, e será conveniente notarmos a correspondência que existe entre os assuntos das passagens que estudamos. No capítulo 14, temos a pessoa do Filho revelando o Pai, e o Espírito Santo ensinando aos discípulos a presença do Filho no Pai, e eles próprios em Jesus, no alto. Era a condição pessoal, ao mesmo tempo de Cristo e dos discípulos, tudo perfeitamente interligado. Somente em primeiro lugar, o Pai, depois o Filho, estando neste mundo, e em seguida o Espírito Santo, enviado pelo Pai. Nos capítulos 15 e 16 temos as diversas dispensações, Cristo, a videira verdadeira sobre a terra, e em seguida o Consolador, enviado aqui por Cristo exaltado e glorificado. No capítulo 14, Cristo ora ao Pai, que envia o Espírito em nome do Filho. No capítulo 15, Cristo exaltado e glorificado envia da parte do Pai o Espírito, testemunha da sua exaltação, como os discípulos, guiados pelo Espírito, o eram da sua vida de humilhação na terra, mas como filho. No entanto, embora reproduzindo as mesmas verdades, há um certo desenvolvimento nos ensinamentos do Senhor. No capítulo 14, ao deixar o mundo, Jesus fala em conexão com o que ele era sobre a terra. É o Pai, e não propriamente Cristo, que envia o Espírito Santo a seu pedido. Para os seus discípulos, ele vai da terra ao céu como mediador. Ele orará ao Pai,
e o Pai lhes dará um outro Consolador para morar com eles e nunca os deixar, como Jesus tinha de fazer. A partir daí, as suas relações com o Pai dependerão desse Consolador. Será a eles, como crendo em Jesus, que o Espírito Santo será enviado, e não ao mundo, nem aos judeus, como tal considerados. Será enviado em seu nome. Depois o Espírito Santo os ensinará, e lhes fará recordar os mandamentos de Jesus e tudo o que ele lhes tinha dito. O capítulo 14 dá-nos a perfeita posição que resultou da manifestação do Filho e do Pai nele, e da partida do Senhor, quer dizer, o resultado dessa partida relativamente aos seus discípulos. Note-se aqui o desenvolvimento prático, pelo que diz respeito à vida deste assunto tão profundamente interessante. Na primeira epístola de João, capítulos 1 e 2, a vida eterna, que tinha estado com o Pai, foi manifestada porque nele o Filho era a vida. E era também a palavra de vida, e Deus era a luz. Comparar João 1. Os cristãos deviam, 1 João 2, de 3 a 5, guardar os seus mandamentos. Era um antigo mandamento que eles tinham tido desde o princípio, quer dizer, desde o princípio do ministério do próprio Senhor Jesus neste mundo, daquele que os seus próprios olhos tinham visto e as suas mãos tocado. Mas agora este mandamento era igualmente verdadeiro nele e neles. Esta vida, quer dizer, esta vida de amor de que esses mandamentos eram a expressão, assim como da justiça, reproduzir-se-ia neles, em virtude da sua união com Jesus pelo Espírito Santo, segundo João 14, 20. Também se permaneceria em Jesus, 1 João 2, 6. Neste Evangelho, capítulo 1, encontramos o Filho que está no seio do Pai, que revela o Pai. Ora, ele revela o Pai tal como ele próprio o conhece, estando no seu seio. Revela o que o Pai era para ele mesmo. Jesus trouxe este amor, do qual ele era o objeto, ao seio da humanidade e colocou-o no coração dos seus discípulos. Comparar capítulo 17, verso 26. Isto é manifestado atualmente em perfeição pela morada de Deus em nós e pelo seu amor, em nós aperfeiçoado, enquanto permanecermos no amor fraternal. 1 João 4,12. Comparar também João 1,18. A manifestação do fato de que nós temos sido assim amados terá lugar pela nossa aparição na mesma glória de Cristo. Capítulo 17, versos 22 a 23. Cristo manifestará esse amor vindo do Pai. Os seus mandamentos nolo ensinam, da vida que nós temos nele, o reproduzir. Assim, os preceitos do Senhor formam e dirigem esta vida através dos caminhos da carne e das tentações, no meio das quais, sem pecado, ele partilhou deste viver. O Espírito Santo é a força da vida em nós, como sendo o laço poderoso e vivo das nossas almas com ele. O Espírito pelo qual temos a consciência de estarmos nele e ele em nós. A união, como o corpo para a cabeça, é outra coisa. É assunto de que João de modo nenhum se ocupa. Da sua plenitude recebemos nós graça sobre graça. É por isso que nós deveríamos não ser o que ele foi, mas andar como ele andou. É certo que a carne está em nós, e não nele, mas não devemos andar segundo a carne, e sim como ele andou. No capítulo 15,
o Senhor tinha esgotado o assunto dos mandamentos em relação com a vida manifestada nele neste mundo. E no fim do capítulo, ele considera-se como já elevado ao alto e acrescenta: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. Verso 26. O Consolador vem com efeito do Pai, porque nossa ligação é e deve ser diretamente com Ele. Foi nesta relação que Jesus nos colocou. Mas aqui não é o Pai quem envia o Consolador a pedido de Jesus e em seu nome. Jesus tomou o seu lugar na glória, como Filho do Homem, e segundo os frutos gloriosos da sua obra, e envia o Consolador de acordo com essa posição. Por conseguinte, o Espírito vindo do alto dá testemunho ao que Jesus é no alto no céu. Certamente ele nos faz sentir o que Jesus era neste mundo, onde em graça infinita manifestou o Pai. Ele nos faz sentir bem mais do que aqueles que estavam com Jesus durante a sua estadia na terra. Este assunto é, porém, tratado no capítulo 14. Mas o Espírito Santo é-nos enviado por Jesus do céu, e ele revela-nos o Filho, que nós conhecemos agora como tendo perfeita e divinamente, mas como homem, e no meio dos homens pecadores, manifestado o Pai. Nós conhecemos, digo eu, o Filho como estando ao pé do Pai e no Pai. Foi ele que, de lá, nos enviou o Espírito Santo. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.